Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. A primeira obrigação do estudioso de filosofia é não deixar a bola cair. Quer dizer, você não ir abaixo do patamar já alcançado por outro. Você pode ir para adiante. Tá certo? Você pode ficar no mesmo lugar, confirmar o que eles disseram, ou você pode descobrir algo a mais. Tá certo? Agora, eu vejo o seguinte, quando as pessoas querem, às vezes, eu a partir da Renascença, quando eles vinham com a ideia de que eles iam superar Platão e Aristóteles, geralmente o que eles faziam é ir para trás, é ir para baixo do que Platão e Aristóteles já tinham alcançado. Quer dizer, o exemplo mais característico disso é Francis Bacon, que eu já mencionei na outra aula, né? Onde o conhecimento que ele tinha de Aristóteles era tão primário, tão besta, quer dizer, o modo dele entender Aristóteles é tão pueril, que quando ele se diz, agora que eu vou superar Aristóteles. Bom, na hora que ele supera Aristóteles, faz duas coisas. Ou ele repete Aristóteles sem saber que é Aristóteles, né? Ou ele comete alguma burrada que Aristóteles jamais cometeria. E a primeira burrada é assim, é você tomar, vamos dizer, a experiência como instância suprema de julgamento em todas as circunstâncias. Você dizer que só a experiência é o juiz, fala, bom, isso é impossível, impossível. Tá certo? O número de coisas que nós podemos averiguar pela experiência é sempre mínimo, 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 mínimo. Para nós podermos fazer uma única experiência, por nossa própria conta, nós precisamos confiar em tantas coisas que nos foram legadas pelas gerações anteriores, que praticamente diz, bom, a experiência vai apenas complementar isso aí. A experiência nunca pode ser o centro, tá certo, do conhecimento. Por quê? Não dá. Aquilo que nós conhecemos por experiência é uma fração daquilo que nós podemos imaginar e conceber e que só conhecemos por experiências ou narrativas de terceiros. Tá certo? Então, se a experiência fosse o único critério admissível, tá certo? Então, Francis Bacon não poderia ter dito nem isso, porque não há nenhuma experiência que confirme que a experiência é o juiz supremo do conhecimento. Não é possível provar isso por experiência. Aliás, ao contrário, a experiência prova o contrário, precisamente o contrário. A experiência histórica mostra que só raramente a experiência é o juiz supremo. Por quê? A experiência de cada ser humano é muito limitada. E sem, vamos dizer, a experiência transmitida, quer dizer, sem a herança cultural, nós não podemos sequer começar a pensar. Agora, como é que eu vou pegar toda a herança cultural e dizer, agora aqui eu não vou acreditar em mais nada, eu só vou acreditar naquilo que eu conheço por experiência? Eu digo, então, você vai voltar ao nível do homem de Neandertal, meu filho, porque dali para diante houve tanta experiência, que você jamais poderá refazer, que ou você confia nesse legado ou você não vai sair do lugar. E isso que eu estou dizendo é uma coisa tão óbvia, que Aristóteles jamais poria isso em dúvida. Aristóteles sabia que existem várias fontes do conhecimento e que, vamos dizer, embora sendo de confiabilidade diferente, né, todas elas são necessárias. Por exemplo, ele sabia que quando você toma uma determinada questão para investigar, você nunca é o primeiro. Porque para uma questão chegar a se tornar uma questão pensável, já precisa ter havido muita experiência acumulada. E já precisa ter, vamos dizer, uma massa crítica de discurso em torno daquilo para você poder começar a investigar. Então o que ele fazia? Ele pegava todas as opiniões anteriores sobre o mesmo assunto e as articulava e catalogava. Ele sempre começava assim. Ele diz, todo conhecimento depende de algum outro conhecimento. E os primeiros conhecimentos? Meu filho, os primeiros conhecimentos estão arraigados na noite da sua
percepção infantil. Você não lembra mais disso aí. Você não sabe de onde começou o conhecimento. Então, veja, tanto a ideia cartesiana da tábua rasa, duvidar de tudo, quanto a ideia do Bacon de testar tudo pela experiência, isso é tão inviável que só uma criança pode pensar um negócio desse. Agora que eu vou duvidar de tudo, só vou acreditar naquilo que tem prova. Né? Entendeu? Bom, então, penso, logo existo. Eu digo, bom, tem um sujeito que pensa e tem outro que existe. Prova que é o mesmo. Você está vendo como você já tem que acreditar em alguma coisa sem prova para você tentar provar alguma coisa? Então, quer dizer, essas negações pueris da herança cultural não levam a parte alguma. Elas são, assim como bravatas, fanfarronadas. Então, quer dizer, Descartes, toda a filosofia de Descartes, toda a filosofia de Bacon baseia numa fanfarronada pueril que eles mesmos não podem realizar. Bom, se fosse por inexperiência, nós poderíamos perdoar isso aí. Quando os primeiros pré-socráticos lá estão tentando especular alguma coisa, eles falam besteira pra caramba, mas eles são os primeiros que estão lidando com o assunto, então a gente perdoa. Né? Mas, quando chega Descartes e Bacon, a filosofia já tinha quase 2000 anos. Como é possível? Aristóteles é 400 anos antes de Cristo. Então, como é que o sujeito acredita numa besteira dessa, que você só pode acreditar naquilo que tem prova? Quando você, para obter a prova de uma coisa, você precisa acreditar em milhões de outras sem provas. Né? A começar pelo fato de que você está raciocinando uma determinada língua, que não foi você que inventou. E você sabe exatamente a conexão entre as palavras dessa língua e a realidade? Não sabe. Então você está tateando, você está indo no escuro. Se o ser humano não tivesse capacidades de conhecimento que vão infinitamente além da sua capacidade de prova, ele jamais saberia nada. É justamente estas capacidades de conhecer sem provas, elas é que são decisivas. Afinal de contas, a prova serve para o quê? A prova só serve para uma outra pessoa. Aquilo que você viu com seus próprios olhos, por exemplo, você viu um sujeito matar o outro. Você foi a única testemunha do crime. Como é que você vai provar isso aí? Você não tem a prova, por quê? Porque você é a prova. Você é um elemento de prova. Não é isso? Agora, se você colocar em dúvida para você mesmo o seu próprio testemunho e exigir de você mesmo uma prova, você não pode dá-la. Então, se você começa por exigir prova, você trava o mecanismo da própria prova. Sempre se prova uma coisa a partir de outra que já está provada ou que é auto-evidente. Se você exige prova de tudo, paralisou na mesma hora. Do mesmo modo, a experiência, qualquer experiência que você tenha, depende de todo o conhecimento acumulado que você tem. Qualquer uma. E este conhecimento acumulado, e deste conhecimento acumulado, você não tem prova alguma. Então, quer dizer, a prova é apenas um complemento do conhecimento. E, se você exige provas de tudo, você está fazendo uma coisa tão anormal, tão louca, que eu acho que seria motivo suficiente para internação. Porque se você duvida de tudo, então é porque você já está, vamos dizer, possuído por um sentimento de que tudo é um engano. De que tudo são aparências enganosas. E que o único sujeito confiável é você. Eu digo, você acha que isso é normal? Você acha que isso é um bom começo para a filosofia? Quer dizer, o sujeito primeiro fica louco e depois, né, inventa uma filosofia para sair da sua própria loucura? Eu digo, isso não é um bom meio. Mas, então você com isso você está criando um falso problema. Veja, a falta de confiabilidade de tudo não é um problema de maneira alguma. Porque para você dizer que você desconfia de tudo, você já precisa estar confiando em tudo. Você tem que confiar em tantas coisas
Né? Você veja, quando Descartes fala o penso logo existo, ele pode chegar até a conclusão do penso logo existo porque ele já partiu desta conclusão. Ele já sabia disso desde o início. Senão jamais chegaria. Outra coisa, a prova é um elemento do discurso e não da percepção. Não existem provas na percepção. Só existem dados. Não existem provas. A prova entra não no exercício do conhecimento, mas no exercício da discussão, ou seja, na transmissão do conhecimento. Se eu vi algo, eu não preciso provar aquilo porque eu sei. Mas se eu digo aquilo para uma segunda pessoa, ela tem o direito de duvidar. Então daí eu tento provar para ela. E às vezes posso não conseguir provar. Então, quer dizer, a prova é um elemento que diz respeito, sobretudo, ao convívio social e não ao conhecimento. Se você só quiser conhecer aquilo que você possa provar e que você possa tornar, por assim dizer, obrigatório para os outros, você não vai saber nada na vida. Então, saber é saber o que os outros não sabem. E saber coisas que, na maior parte dos casos, você não vai poder transmitir aos outros. O que você pode transmitir é uma fração do que você sabe, do que você viu, do que você tem acumulado, etc, etc. Ora, se nós reduzimos o conhecimento humano a esta fração comunicável, o que acontece? Você tem um universo de discurso que está gravado em livros, DVDs, etc, etc. E isso constitui uma espécie de microcosmo. Comparado com o mundo real, isso é nada. É um zero. Então você precisa saber em qual dos mundos você quer penetrar. O mundo do conhecimento ou o mundo real? O mundo do conhecimento é uma ferramenta para chegar no mundo real, mas se ele por si próprio ele tem seus problemas internos, tem suas dificuldades internas, e você pode estacionar ali e ficar nelas o resto da sua vida. E jamais chegar a conhecer nada da realidade.